A gente começa o programa falando que a Polícia Federal prendeu 3 tripulantes de um cruzeiro aqui em Maceió. Lembra que ontem chegou o cruzeiro de novo? Deu uma parada aqui o cruzeiro, vários turistas desceram. Pois é. O que é que esses turistas estavam fazendo e por que eles foram presos? Olha, eles estavam usando cédulas falsas no cassino do navio. Porque o navio tem cassino. Você aposta, joga, etc, tá? Só que o dinheiro era falso. Vamos então saber com a Mônica Hermílio mais informações dessa prisão, tá? A Mônica vai trazer para a gente as informações porque os suspeitos, eles foram presos, não é isso, Mônica? O pessoal do navio desconfiou, avisou a polícia, o navio ainda estava atracado aqui, não é isso? E aí esse dinheiro estava em posse desses turistas. É isso, Mônica? Exatamente, Edson. O caso aconteceu ontem, né? A gente até registrou aqui, mostrou a chegada desse navio, o MSC Seashore, que chegou aqui por volta das 8 horas da manhã com 5.300 turistas, né? Embarcados, ainda mais os tripulantes. E por ser um navio tão grande, com certeza existem vários atrativos. Um deles é o cassino. E outro detalhe que é impossível da gente não ter a certeza de que todo lugar deve ser muito bem monitorado por câmeras. Exatamente, principalmente o cassino. 2 desses suspeitos, que foram detidos pela Polícia Federal, estavam repassando notas falsas de dólar e chegaram a repassar cerca de $900. Mas eles já vinham sendo monitorados pelos funcionários do cassino, pelos tripulantes. Muitas câmeras já estavam registrando toda a movimentação. Eles precisavam ter a certeza de que os homens estavam passando essas notas falsas. Então, eles foram abordados. O comandante da embarcação acionou a Polícia Federal, que foi até o barco, que foi até o navio, o cruzeiro que estava atracado aqui no Porto de Maceió, e abordou os homens. Quando eles foram abordados, simplesmente indicaram um terceiro homem, que teria sido quem pagou toda a viagem. Além dele pagar a viagem para ele, para os 2 homens, ele também estava guardando uma certa quantia em dinheiro, em dólar. Mas quando ele percebeu que ia ser abordado pela Polícia Federal, jogou um pacote preto no mar. A polícia, claro, com toda a técnica, conseguiram resgatar esse pacote e encontraram R$37 mil em notas de $100, todas falsas. Eles foram detidos pela Polícia Federal, foram trazidos para a sede da Polícia Federal no Jaraguá, onde passaram por audiência de custódia. E a audiência de custódia aconteceu de forma online. Vou aqui ler como é que ficou a prisão, né? Quem ficou preso, quem não ficou preso de cada um. O André Luiz Maia Tobias Granja, acompanhado pelo representante do Ministério Público Federal, por videoconferência, autuou, converteu numa prisão preventiva um dos detidos e concedeu relaxamento de prisão dos outros 2 suspeitos, mediante condições que foram estabelecidas em juízo. O magistrado também determinou uma fiança no valor de 10 salários mínimos contra um dos libertados, um dos homens, né, que tiveram a prisão relaxada, e 20 salários mínimos contra o outro que também teve a prisão relaxada. Além disso, os suspeitos deverão informar eventuais mudanças de endereço, tudo que eles fizerem agora, eles vão ter que responder, informar à justiça, comunicação prévia em juízo, e terão a retenção do passaporte e, consequentemente, a proibição de se ausentar do país. Eles aproveitaram essa viagem, um dos homens financiou a viagem, porque com certeza eles vislumbravam conseguir mais dinheiro ainda, né? Conseguir reaver, ter mais lucro do que o que eles gastaram. Fora o dinheiro que eles estavam nessa bolsa preta, que jogaram no mar, tentaram se desfazer, mas mesmo assim não conseguiram fugir da Polícia Federal, que terminou apreendendo os 3 homens e todo o dinheiro, cerca de $37 mil, que chega a mais ou menos R$200 mil, Edson. Pois é, sempre tem aquele que quer ganhar vantagem, né? Algumas explicações são necessárias para a gente entender. Primeiro, por que, né, esses homens estavam com dólares no navio na costa brasileira? Porque nas embarcações, quem ainda não teve a oportunidade ainda de viajar, de fazer um cruzeiro, a partir do momento que o cruzeiro sai, né, zarpa dos portos e etc., ele segue para o chamado mar internacional. Nesse mar internacional, a gente não está mais dentro do Brasil. Oficialmente, a gente não está dentro do Brasil, né? Quem está dentro do cruzeiro está nos mares internacionais. E lá, a moeda principal é o dólar. Então, tudo que você for comprar no navio
é em dólar. Então as pessoas utilizam dólar, tanto é que você tem que ter passaporte para fazer um cruzeiro, você tem que ter o passaporte para poder... É como se fosse uma viagem internacional, na verdade você não vai desembarcar, né? Nesse caso dos cruzeiros que estão na costa brasileira, você não desembarca em outro país, continua desembarcando dentro do Brasil. E aí o dólar é a moeda principal. Eles, com certeza, né, Mônica, foram para, no caso, esse homem que financiou, né, levou as moedas falsas e o objetivo dele era gastar as moedas falsas, trocar as moedas falsas e receber as moedas verdadeiras. Ou seja, ele lavaria o dinheiro falso e sairia de lá com dinheiro real, né? Na verdade, não real, dólar, né? E esse plano é que não deu muito certo porque se desconfiou, não é isso, Mônica? Só para explicar, dos 3 presos, um que teria financiado, esse ainda está preso, não é? Os outros 2 é que tem que pagar essas fianças aí de cerca de 10, 20 mil reais para serem libertados, é isso? Exatamente. O que financiou, que terminou sendo, né, os outros 2 entregaram todo o esquema, apontaram que ele financiou, pagou toda a passagem e ele que também forneceu os 37 mil dólares. Então, esse continua preso, continua detido. Os outros 2 vão pagar fiança e ficam cheio de restrições, né? Não podem viajar, todo passo que eles pensarem em dar tem que informar a justiça. Lembrando, Edson, dos que ficaram, do que ficou detido, ele foi autuado em flagrante por conduta típica de guarda e introdução em circulação de moeda falsa, que está previsto no artigo 289 do Código Penal, cuja pena é de reclusão de 3 a 12 anos, além de multa. Ele vai aí seguir aí nas mãos da justiça para que a justiça determine se ele permanece preso ou se ele vai cumprir esse tempo na cadeia para refletir, né, sobre aplicar golpes em águas internacionais, aplicar golpes com moeda estrangeira. Exatamente, de levar vantagem, né? Querer levar vantagem. Agora, Mônica, só uma última pergunta. Não sei, geralmente a polícia não identifica, né, os criminosos, mas pelo menos informou se eles são brasileiros, os 3? Sim, os 3 são brasileiros. A polícia não informou a identidade, mas informou que os 3 são brasileiros, sim. Brasileiro, como sempre, né, Edson? Querendo levar vantagem, querendo dar um jeitinho, levar vantagem em tudo.